Muito boa noite a todos que sempre às terças-feiras nos acompanham nas plataformas digitais do Diário Popular com o nosso Espeto Entrevista. Já de início, agradecendo sempre os patrocínios da Nissu Renault, Livraria Vanguarda, Telealarme Brasil, Fidel Ribeiro Advogados Associados e Refrigerantes Biri, o sabor do verão. Também neste primeiro momento, vamos informando aos nossos internautas, ao pessoal que comumente nos acompanha, que esse programa foi gravado ontem à tarde, segunda-feira, em função tanto dos compromissos da nossa entrevistada em Porto Alegre, como nossos aqui também dentro do Diário Popular. Então, o programa de hoje, na terça, foi gravado na segunda-feira, ontem, fora do nosso ambiente do Diário Popular. Inclusive, eu estou com o celular na mão, né, e assim nós vamos trabalhar e vamos conversar com a nossa entrevistada de hoje, que é a professora Silvana Krause, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora Silvana, boa noite. Boa noite, é um enorme prazer participar desse programa, Espeto Entrevista. Obrigada, Zé Ricardo, pelo convite. É nossa obrigação contribuir com a qualidade do debate político em um momento de profunda instabilidade política que não só o Brasil, como o mundo enfrenta. É verdade, é verdade. Bueno, a senhora tem graduação em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Ciência Política, esse nome aqui eu não vou conseguir dizer, na Alemanha, em 2003, né? E professora associada também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de várias outras atividades que qualificam o seu currículo e a quem nós agradecemos pela sua participação no nosso programa de hoje. Bueno, vamos começar, como diria o filósofo, né, professora Silvana? Vamos começar pelo começo. Como é que surgiu o seu interesse aí pelos partidos políticos, pela estruturação partidária e a vida política? Bom, eu diria o seguinte, eu sempre gostei de política, tá? Mas eu não quis ser político, eu quis ser cientista política. As pessoas confundem muito ciência política com política. Ponto 1. Ponto 2, o tema partidos políticos, especificamente para o caso brasileiro, sempre me instigou. Tá? O caso brasileiro é um caso muito específico. Os partidos brasileiros, durante toda a trajetória de nosso país, eles não foram centrais nas articulações políticas, nas construções das diferentes fases políticas do nosso país. E eu, então, queria um pouco não, eu trabalho com isso há mais de 20 anos, né? Entender o que acontece, que tradição que o Brasil tem de partidos políticos e por que, na verdade, algo que para os leigos parece um fenômeno novo, que é a rejeição aos partidos, né? A campanha Escola Sem Partido simboliza muito isso, né? Independentemente se a gente concorda ou não, e eu queria entender isso, não é novidade. Então, na verdade, o nosso país ele tem uma cultura antipartidária, tá? E que não é de agora. E isso tem, sim, certas explicações, e, ao mesmo tempo, contraditoriamente, nós temos também uma lógica de funcionamento dos nossos partidos que não é a mesma dos partidos europeus. Tá? E isso sempre me instigou, e também, como neta de um imigrante alemão que teve que sair da Alemanha nos anos 20, eu me interessei muito pelo fenômeno político desde que eu me considero jovem, né, pré-adolescente. Tá, e a senhora falou há pouco agora de que buscou entender, né, os partidos políticos. Aqui no Brasil, já entendeu ou continua procurando entender? Que nós, quando queremos entender os fenômenos, a gente coloca alguns modelos, né, pré-colocados. Então, quando a gente quer entender uma forma de funcionamento de um fenômeno, né, a gente quer ver um vírus e quer que o vírus seja controlado. Tá? E não é isso. Tá? Compreender e entender significa deixar o objeto também se mostrar, e nem sempre ele se mostra da maneira como, normativamente, como os valores a gente desejaria. Tá? Eu diria que sim.
né? Eu diria que sim, claro. Na conjuntura atual, nós temos um problema, uma desestruturação de um sistema partidário que vinha positivamente se consolidando desde o processo de transição política e da abertura política brasileira, que a partir de 2013, 2016 foi completamente desestruturado, o que é muito preocupante. Tá? Mas e por que houve essa desestruturação? Bom, várias razões que nós temos para poder explicar essa desestruturação. Tá? Agora, sem dúvida nenhuma, tá? Todo esse processo que começou com os movimentos de 2013 e que eclodiu com já com uma desconfiança da eleição de 2014 e que eclodiu num processo de impeachment da presidente Dilma, né? a Lava Jato, né? Uma cultura de introdução das redes sociais da comunicação política. Então, são vários fatores. Agora, um alerta que nos serve para a gente entender é o caso da Operação Mãos Limpas na Itália, tá? Que inspirou muito a nossa Lava Jato, e basta nós olhar o que aconteceu com a Itália. Até hoje, a Itália tem um sistema partidário completamente desestruturado e tantos anos já se passaram com muita dificuldade de se estruturar e como consequência, dificuldades governativas na Itália. A Itália, volta e meia, tem problemas de governabilidade e de trocas de governo e de chamada de novos ministros, novas eleições, enfim, tá? Então, o Brasil tem, nesses últimos anos, passado por um momento, alguns cientistas políticos usam isso como, vamos dizer assim, o fim da nova república, como cientistas políticos usavam, né, como referência, esse período pós-regime civil-militar. Com Tancredo Neves, né, a nova república surgiu com a eleição do Tancredo Neves ainda no colégio eleitoral, mas já colocando um civil, né, na presidência da República, que veio a falecer, e todo mundo sabe disso aí. Com relação à Itália, e fazendo um comparativo aqui com o Brasil, a senhora falou, né, que depois da Operação Mãos Limpas, na Itália o país não mais teve uma vida partidária estruturada, normal, regrada, vamos dizer assim. E como eles têm o parlamentarismo, né, vira e mexe, o gabinete era dissolvido, e vira e mexe, quem era o primeiro-ministro? Silvio Berlusconi. Né, era o primeiro-ministro sempre de plantão na volta. Né, dava um problema, ou ele saía, ou ele era chamado. Essa questão partidária, vinculada lá com Silvio Berlusconi, eu não me lembro agora qual é o partido dele, mas era um partido social-cristão, uma coisa assim, né? Que tipo de relação pode ser feita com o período pós-Nova República aqui no Brasil? Não, nesse sentido, né, um movimento, quer dizer, a Itália, ela vinha construindo sua democracia pós-guerra, né, pós Segunda Guerra Mundial, e estava estabilizado. E previsibilidade para os atores econômicos, para os atores financeiros, para os atores sociais é fundamental no sentido de investimento, no sentido de contabilidade de riscos, né, de um país. Então, a Operação Mãos Limpas, ela destruiu lideranças políticas consolidadas e não conseguiu estabelecer, vamos dizer assim, novas lideranças, a não ser Berlusconi, que era um aventureiro, tá? Que era um aventureiro e que não conhecia muito bem também o fenômeno político, que fenômeno político não é business. Tá? Nós passamos por um momento aqui no Brasil, a eleição de 2020 mostrou, já sinalizou que a de 2022 provavelmente também vai seguir essa tendência, né? Em 2016 e 2018, nas eleições municipais de 2016, na eleição nacional de 2018, o eleitorado entrou num conto da sereia, né? De que nós estávamos votando na antipolítica, que nós estávamos votando em lideranças que são novos na política, que são outsiders, outliers, como se diz, né? E que isso seria uma melhora na qualidade da política. Né? O que essa experiência, né, tem mostrado? Né? Experiências bastante desagradáveis de lideranças de vários partidos que não tinham noção da política e que acabaram também se envolvendo com vários escândalos de corrupção financeira, de assédios
e de abuso sexual, enfim, inclusive ligados a certas tendências religiosas. E o que essa eleição desse ano a gente tem percebido nas pesquisas de opinião, né, é que política também não é para aventura. Né? Política também é para quem conhece o fenômeno, para quem tem carreira, para quem negocia, né? E para quem conhece os atores deste mercado, que é um outro mercado, que não é um mercado privado. Né? Então, essa noção de aventura política, né? O problema é que agora nós temos poucas lideranças capazes de demonstrar, né? Vamos dizer assim, além demonstrar ter experiência e experiências boas, capazes de dar uma segurança ao eleitor. Né? É verdade. E essa questão da aventura, quando a senhora faz, e daqui a pouquinho eu quero retornar à questão da questão partidária, mas essa questão da aventura, a história política brasileira recente, falar em torno de 50 anos, mais ou menos, por aí, pouco mais até, Getúlio Vargas era PTB, tinha o UDN e mais um ali que ciscava na volta, e era isso aí, mais ou menos, né? Não tinha. Aí com a redemocratização, a partir de 1988, com o fim do bipartidarismo, Arena, MDB, né? Houve uma proliferação de partidos, mas essa aventura, ela também é uma aventura partidária facilitada pela legislação, né? O cara saiu lá de um partido e correram com ele do partido e vai ali, dobra a esquina e cria um partido. Sem dúvida, a nossa legislação, ela é um fator que incentiva, né, essa instabilidade política. Tá? Mas a gente também tem que ter muito claro, quando a gente analisa a legislação partidária, a legislação de mandatos e do parlamento, enfim, de que de boas intenções na construção de uma legislação, os efeitos nem sempre são bons. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que seguidamente se pensa em reformas políticas, se estabelece novas resoluções, novas legislações que tratam da questão de partidos e financiamento político, enfim, com a intenção de um aprimoramento, mas os nossos atores políticos são muito criativos. Né? A nossa capacidade de sobrevivência, não sendo ilegal, é muito ampla. E a nossa legislação também ela tem uma tradição de ser muito ambígua. Então, eu dou um exemplo, agora minha memória está fugindo, se foi 2011, 2012 ou 2007, quando o DEM, por exemplo, solicitou uma resolução, uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral para perguntar a quem pertence o mandato. Aí o Tribunal Superior se manifestou. Isso mesmo. Pertence ao partido. Tá? Porque o DEM vinha perdendo muitos deputados, e o DEM disse, então eu quero reaver esses mandatos. Então, o Tribunal Superior disse, não, o mandato pertence ao partido. Então, o problema foi solucionado? Não. Por quê? Porque logo, meses após, foi criada uma nova resolução em que se regulamenta, né, se regulamentava as condições para que não se perdesse o mandato. E aquilo foi um terreno arenoso que tudo... Criou mais problema, né? O problema virou outro problema, né? Então, ficou um terreno arenoso onde um deputado que troca de partido, né, ele acaba terminando a sua gestão, o seu mandato, e se recandidatando por um outro partido, mas não perde o seu mandato, ou ele está na justiça, ou ele provou alguma coisa que faça ele não perder o mandato, então o efeito foi muito pouco. Né? Então, essa é uma característica nossa, né? Uma amplidão muito grande, uma pouca especificidade da nossa legislação, que dá um espaço muito grande de criação, né, de casuísmos, vamos dizer assim. Né? Verdade, E essa questão da legislação, ela é pertinente porque são os próprios interessados que fazem, né, que redigem o texto, que aprovam e cumpra-se, né? Não necessariamente. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele é consultado e se manifesta.
Né? Então, a iniciativa foi do DEM, na época, né? Agora fugiu a data, eu estou ficando velha, não adianta. Né? Datas, foi 2007, a gente tem um estudo sobre isso, inclusive, quando eu tenho com meus doutorandos, onde a gente percebe isso. Né? Então, assim, foi uma iniciativa de um partido que estava perdendo, estava sendo ameaçado de perder mandatos, consultou o TSE e o TSE se manifestou, porque ele só se manifesta quando é incentivado a se manifestar. Então, nem sempre a classe política que cria as resoluções, no caso do TSE, né, com boas intenções, não estou aqui julgando, né, acaba criando esse tipo de situação. Né? É a mesma coisa, a gente contrata um bom arquiteto para fazer uma casa que funcione bem, mas se os atores ali dentro não sabem cuidá-la, a casa não vai durar muito. Claro, verdade, é verdade. Dentro dessa visão que a senhora nos coloca, a questão da, entre aspas, facilidade de criação de partidos e respeitando todo o direito à representatividade que qualquer segmento da cidadania possa e venha a ter. O Brasil tem partidos políticos demais? Bom, existem vários estudos hoje, inclusive estamos publicando um capítulo no livro do professor Lavareda e da professora Marateles, né, pela Fundação Getúlio Vargas, onde a gente faz um capítulo, eu faço com um colega da USP, com um doutorando meu, sobre o efeito do fim das coligações sobre a fragmentação partidária. Né? A grande questão, né, é que nós temos muitos partidos em que sentido? Nós temos muitos partidos, mas a representação deles não tem clivagens, estrutura social. Né? Nós não temos o partido do índio, nós não temos o partido do afrodescendente, nós não temos o partido da... Enfim, então, assim, os links, as conexões desse bando de partidos que nós temos hoje, né, eles não têm links, vamos dizer assim, com raízes de grupos sociais, de grupos étnicos. Eles são, na verdade, fruto de carreiras, de oligarquias regionais, na grande maioria, de lideranças regionais, com cálculos de fazer uma carreira política, meramente isso. Né? A raiz é sempre a mesma, praticamente, né? A raiz é sempre a mesma. Então, temos muitos países. Um professor meu na Alemanha, ele perguntou, mas Silvana, vocês têm tantos partidos, a gente sabe que o Brasil tem uma heterogeneidade muito grande, tem uma diversidade social muito grande, mas todos eles representam tantas diversidades assim, eu digo, pior é que não. Eles não têm, porque na Europa, quando você vai estudar menos esses partidos pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, na Alemanha que eu conheço um pouco mais, né? Você sabe, o Partido Democrata Cristão tem uma raiz, o movimento operário cristão, tem as suas regiões, tem o seu perfil de eleitor, a social-democracia alemã tem, já desde antes da Segunda Guerra Mundial, toda uma raiz geográfica, o CSU. Né? Então, isso nós não. Aqui, eles não representam esses links. Né? Com exceção do PT. Com exceção do PT. Nesse sentido, o PT é uma exceção. Querendo ou não defender ou não o PT, não é isso que eu estou falando. Estou falando a origem do PT. Né? A origem do PT é autêntica, né? Mas ao longo da sua vida política, ele houve também o fracionamento. Essa termo autêntico, eu não... A raiz, no trabalhador, no sentido de ter vínculos sociais, né? Vínculos sociais com a Igreja Católica, vínculo social com setores da Igreja, vamos dizer assim, né? Católica, com movimentos eclesiais, com operários, movimentos sindicatos, isso. Então, ali tinha, né? Isso foi uma novidade. Isso foi uma novidade, não tem como dizer que não. E fez os outros partidos também positivamente se profissionalizarem mais, né? É verdade. É verdade. Dentro dessa visão que a senhora coloca, falando lá da Alemanha, 2, 3 partidos com maior expressão, a gente pode lembrar que o Partido Verde, que ele tem, não vou dizer meia dúzia, mas tem 20 anos,
30 anos na Alemanha, que surgiu pequenininho, aí foi indo, quando elegeu o primeiro deputado, fizeram, né, comemoraram, fizeram festa, foi crescendo, a ponto de já ter uma boa representatividade parlamentar, e isso foi levado para outros países europeus, inclusive aqui no Brasil, com uma bancada bastante expressiva alguns anos atrás. O Partido Verde na Alemanha, tem vários estudos sobre o Partido Verde alemão, né, estudos muito, muito bons, tá, que vamos dizer assim, demonstrou o esgotamento de uma agenda, né, dos partidos dominantes pós-guerra na Alemanha, e novas agendas com novos eleitores, que não é mais só e somente aqueles eleitores com vínculos cristãos, ou com vínculos com sindicatos, ou com vínculos com uma região, como na Baviera tem o seu partido, na Alemanha, né, mas, assim, uma nova agenda, e que os cientistas políticos sociais chamam de agenda pós-materialista, né? Pós-relação capital-trabalho, da sociedade industrial, da sociedade de consumo, mas eleitores que dizem, eu tenho tudo isso, eu tenho meu emprego, eu tenho meu consumo, eu tenho minhas férias, eu tenho tudo, e agora, o que está pegando na sociedade europeia, né, na sociedade alemã? É a ameaça de uma energia, de uma bomba nuclear, é a ameaça de uma guerra, que, aliás, hoje estamos vivendo de novo, né? É uma ameaça de meio ambiente, de que os recursos terminam, então, assim, ali não é mais aquele eleitor que eu sou trabalhador, eu quero meu salário garantido, eu quero meus direitos, isso está tudo feito, isso já está tudo alcançado, e vem novas agendas, e a gente usa isso como agendas pós-materialistas, sociedades mais desenvolvidas economicamente, né? Aqui no Brasil, o Partido Verde não teve tanto essa raiz, né? Uma outra vibe, como se diz, né? O caminho do Partido Verde aqui foi especificamente, surgiu principalmente com o Gabeira, né, no Rio de Janeiro, aqui no estado, o José Lutzenberger, que também, apesar de não ter uma vinculação partidária, mas foi mentor de muitas e muitas ações, que era diretamente relacionada com o meio ambiente, né? Sim, sem dúvida nenhuma, mas não tinha movimentos sociais, não tinha um eleitor. Nós temos o nosso eleitor, ele ainda hoje, agora, nesse ano, ele quer saber de emprego, ele quer saber de saúde, ele quer que isso não está garantido. A senhora entende que o número excessivo de partidos registrados, e a gente tem perto de 40 aqui no Brasil, ele contribui para a manutenção do status quo, da história dos nossos políticos? Olha, fraciona para a gente seguir no poder, porque o nosso nicho, o nosso caminho está garantido. Eu não diria, eu teria um pouco de cuidado com relação a isso. Uma coisa é registro, outra coisa é representação, né? Tá. No sentido de registro, né, de poder se apresentar no mercado, eu não vejo problema. Tá? Mas por inúmeras razões, a nossa engenharia política, o nosso sistema eleitoral, que é um assunto bem técnico, nós vamos ter um grande número de partidos que conseguem adquirir representação política. Né? Este ano nós vamos ver o que vai acontecer com o fim das coligações. Exato. A nível municipal, a gente viu que já tem trabalhos, modelos estatísticos, que eu acabei de mencionar com colegas meus, a USP, e com orientando de doutorado meu, a gente já está mostrando, e vários outros artigos de colegas, que realmente o fim das coligações teve um impacto significativo na diminuição da fragmentação da Câmara dos Vereadores. Agora nós vamos ter que ver com muito cuidado o que vai acontecer hoje nas Assembleias Legislativas e na Câmara dos Deputados, né? Então, temos que aguardar o comportamento dos atores, o comportamento do eleitor, enfim, para ver o que isso vai resultar. Né? O problema, muitos partidos com peso significativo para boicotar um processo decisório, né? Queria paralisia decisória. Né? O Brasil ele tem um problema crônico de seguidamente enfrentar paralisias decisórias, né? Em função de uma fragmentação. Porque nós poderíamos ter 100 partidos representados na Câmara, mas só 2, 3 com 90%. Então, assim, exato. Então, o problema não é muitos partidos com registro ou muitos partidos com representação, mas qual é o peso que eles têm. Né? E aí tem várias causas, né?
E lá, como a senhora falou agora, nos Estados Unidos, é uma infinidade de partidos, talvez até um número bem maior que o nosso aqui, mas quem é que, no frigir dos ovos, decide a eleição? É o republicano e o democrata, e nós aqui, e outros países do mundo afora, nem sabe quais são os outros que tem. A Alemanha, para variar, eu esqueci o número, se não me engano, na última eleição, eu vou mentir, provavelmente, eram 40 e poucos partidos que estavam concorrendo. Sim. Que estavam concorrendo. Então, é o princípio da liberdade de competir, que eu acho saudável. Sim. Né? Agora, o problema é a fragmentação, que são outros, é uma outra discussão, né? Mas essa fragmentação no sistema de governo, presidencialismo, parlamentarismo, a quem favorece? O menor número de partidos favorece o presidencialismo, maior número de partidos favorece ao parlamentarismo para a formação de gabinetes, né, montagem de maioria nas câmaras lá. Esse é um debate, né, que já foi, vamos dizer assim, amadurecido na ciência política, quando houve nos anos 80, 90, as novas democracias, e o Brasil também, toda uma discussão qual seria o melhor sistema de governo para a estabilidade política. E aí se mostrou claramente que há sistemas de governo presidencialistas extremamente estáveis e há sistemas parlamentaristas estáveis, assim como também sistemas parlamentaristas instáveis e sistemas de governo presidencialistas instáveis. Então, é necessário, quando a gente avalia qual é o melhor sistema de governo, né, observar o contexto do sistema, né, e como é que ele interage. É a mesma coisa que a gente vai procurar um especialista de saúde. Se ele só vê o coração, mas não vê o problema que o fígado está largando toxina para o coração, ele não vai descobrir, ele não tem uma visão sistêmica. Né? Então, hoje, contexto, sistema e histórico, são fundamentais, assim como na saúde de um corpo, para a gente entender o debate do sistema de governo e por que a gente tem esse sistema partidário bastante difícil de administrar. Tá? E mais, eu diria, no caso brasileiro, nós somos muito criativos, tá? Nós criamos o colega Abranches, né? Sérgio Abrúcio, Abranches, ele desenvolveu uma ideia de um sistema de presidencialismo de coalizão, que muitos de vocês já devem ter escutado. Sim, então, sim. Ele, na verdade, praticamente ele funciona da mesma maneira como um parlamentarismo, né? Porque a representação do parlamento está no executivo, né? Em função da governabilidade. Então, governabilidade, é isso aí. Então, assim, não dá para... A gente tem... Assim como a gente vai no médico, a gente quer uma receita rápida para solucionar o problema, né, da saúde. E não é assim. Né? É assim também o nosso sistema político. Né? E quando a gente tem nomes de políticos que chegam ao poder, e já vou dar alguns nomes, alguns exemplos, qual é a leitura que a senhora faz sobre o comportamento do eleitorado? Nós tivemos, em 1989, Fernando Collor, né, que estava sem partido, brigou lá, não sei com quem, lá em Maceió e em Brasília, e criou o PRN, Partido da Reconstrução Nacional, e chegou à presidência da República. Aí temos outros agora, o Partido da Moda agora, também aqui para nós no Rio Grande do Sul, é o PSD, né? O Partido Social Democrata do Kassab, lá de São Paulo, que está carteando o jogo aí. Tivemos o Bolsonaro né, em 2018 com o PSL, outro partido totalmente desconhecido, o próprio Lula no PT, que disputou 4 eleições para presidente para ganhar uma, né, para chegar na sua vitória, e depois 2 vezes presidente da República. A senhora vê essa situação, o comportamento do nosso eleitorado não vai mais, nunca foi pelo partido, é pelo candidato, é pelo momento de crise ou não que ele elege ou não elege? Como eu disse no início da nossa conversa, que né, nós temos uma tradição antipartidária, uma tradição personalista, tá? E uma tradição não institucional. Tá? E aí a nossa engenharia política contribui para que isso seja reforçado e para que isso não seja combatido. A nossa lista aberta.
tá? A nossa lista aberta, a maneira como ela faz o eleitor poder decidir seu voto, facilita, reforça uma tradição do eu voto em pessoas e não voto no partido, e o eleitor não vota em partido achando que está realmente em função da rejeição aos partidos políticos do Brasil, achando que está votando e que política é uma questão pessoal, não nacional. Tá? Sim. Então, a gente vai muito nas características pessoais, né? No afeto, né? Na emoção, né? A decisão do voto, e no voto retrospectivo também, né? O que é o voto retrospectivo? O eleitor olha e diz, bom, seja ele da classe média, classe alta, ou classe operária, ou desempregado, ele vai ver o que eu ganhei, né? O que eu ganhei, cada um ganhou de uma maneira que avalia do seu jeito, né? Sim. Então ele vota muito em função disso. Esse ano para mim vai ser um ano, por isso que Lula está na frente, né? Porque a massa do eleitorado, bem ou mal, né, conseguiu consumir mais. Se isso se é uma efetividade do governo Lula, ou isso é uma outra discussão, mas é o fato. As pesquisas mostram isso. Né? E o que aconteceu com o governo Bolsonaro? Né? Ele está sendo muito mal avaliado. Então, ele está pela pandemia, por uma série de questões, e que deixa o eleitor, assim, esse ano, não tanto numa votação pelo um outsider, né? Mas muito por uma votação, motivação, o que esse candidato trouxe para mim em termos de experiência. Né? Esse ano, do meu ponto de vista, tudo indica que vai ser um voto não pela aventura, né? E vai ser, eu acabei de dizer isso numa outra entrevista, o que eu menos rejeito. Né? O que eu menos rejeito? Bom, isso traz problemas também, tá? A médio e curto prazo para o novo governo eleito, independentemente de quem for. Por quê? Porque você não vota naquilo que você mais se identifica, naquilo que você tem de programa, naquilo que você tem de avaliação positiva adicional do partido, enfim. Do que eu tenho, eu não gosto de nenhum deles, eu vou votar o que eu... Por isso que vota por exclusão, né? Vota por quem eu menos rejeito. Isso não foi só aqui, isso tem aparecido muito em democracias, como nos Estados Unidos também, né? Eu não gosto eu não quero o Trump, então tudo bem, Biden, né? Então, assim, isso cria dificuldades para o próximo governo, porque ele já sai, não sai por entusiasmo de eleitores dar um apoio, né? É o que temos, né? Eu não queria muito esse, eu não tenho outro, e os outros eu rejeito mais, então não é uma política positiva, né? Em agenda positiva. E num momento de crise das democracias como nós vivemos, sem dúvida, isso é um desafio muito maior para quem vai ser presidente. É verdade, é verdade. Antes de entrar numa outra questão, que é o reflexo da questão econômica nos partidos e na vida do país, eu queria saber a sua opinião sobre essas federações aí que começam a ser formadas, né, com reflexo já valendo para a eleição deste ano, para a eleição de 2024. A federação, na sua opinião, é uma coligação mais moderna ou não? Não é uma coligação, né? A coligação é meramente eleitoral. Sim. Ponto 1. Né? A federação, ela cria, vamos dizer assim, uma janela, não diria janela, mas assim, uma camisa de força, né? Para que os partidos que realmente queiram criar uma estratégia eleitoral, também mantenham essa estratégia no legislativo e no executivo. Né? Sim. É uma camisa de força, por quê? Porque a gente sabe muito bem que coligações eleitorais elas só duram para a eleição e depois elas não duram nada, tanto no executivo como no legislativo. Isso é mais um elemento que dificulta a previsibilidade, dificulta a governabilidade. Então, a princípio, as federações foram criadas para também devido aos pequenos partidos terem espaço de representação, já que as coligações foram proibidas, né? Mas também no sentido de criar uma certa camisa de força. Agora, isso vai ser só até maio, os partidos vão empurrar isso até o fim possível. É verdade. Tá? Porque, na verdade, como eu disse antes, os partidos têm muita dificuldade
de administrar a regionalização dos partidos, que é uma herança que a gente traz lá da República Velha. Nossos partidos são unidades federadas. Você tem um PSB paulista, um PSB gaúcho, um PSB catarinense. Como é que você tem uma estratégia de nação se justamente partido, uma das funções consensuais da ciência política, qual é a função do partido, é ter uma proposta de governar a nação, não de governar uma unidade da federação. E aí a coisa fica... eu sempre digo, eu não gostei de ser político, é fácil ser cientista político, analisar as condições todas dadas para fazer carreira política. Muito difícil, muito difícil. Eles também são, eu sempre digo para meus alunos, né, eles são a geni, né? Joga pedra na geni, eu tenho que achar culpado. Né? Exatamente. Eu tenho que achar culpado. Então, o político é o culpado. É verdade. E quando se fala nessa federação, as coligações até a eleição passada eram as mais estapafúrdias e surpreendentes possíveis. Né? Aqui no mesmo Rio Grande do Sul, a senhora deve ter conhecimento de cidades em que PT e PSDB, totalmente críticos ferrenhos um do outro nos grandes centros, tinha candidato a prefeito do PSDB, candidato a vice do PT, candidato a prefeito do PT, candidato a vice do PSDB. Exatamente, mas isso se explica, por isso que eu gosto da história. Né? Quando a gente tem saúde ou não saúde, é muito bom ter médico que nos acompanhou desde criança. Então, que ele conhece o histórico. Então, por que isso acontece, isso que você falou? Tá? Isso acontece de uma maneira muito clara, porque a nossa política, tá? ela tem raiz do local. Né? Ela nasce do local. Nós tivemos eleições municipais no Império antes da República e na colônia. Brasil colônia. Então, a política, ela é o local, né? Ela tem uma tradição, nós nascemos no local, o Brasil não tinha um projeto de nação, a nossa classe política, os nossos partidos nascem das eleições municipais lá no Império, por inúmeras razões. Isso, incrivelmente, por isso que eu digo, como a trajetória da onde a gente vem explica muito o que a gente é hoje. Né? Assim como a psicanálise também explica, né? Os comportamentos que a gente tem, as decisões que a gente toma na vida. Né? E essa tradição que você falou, no local você tem 2 partidos completos, porque é no local que acontece a política. É verdade. É no local. E aí, quando você tem eleição, você tem Lula lá, Marconi, sei lá, você tem o Bolsonaro lá e o nosso governador aqui antigo, do MDB, o... Sartori? Sartonazzi, né? Sartonazzi, como é que se falava? Como é? Bolsonaro, era mistura de Sartori com Bolsonaro, né? Isso, Sartonari, isso. Então, assim, mas isso é explicado, porque você tem que articular política regional, política local com política nacional. Isso... As federações partidárias a gente está vendo isso no debate das federações, como é uma covardia para os partidos. Muito difícil. Eu tive há pouco conversa com uma pessoa política aqui em Pelotas e ele dizia que os partidos estão assinando uma união estável, né? Como se fosse um casamento, uma união estável, né? 4 anos, daí a pouco mais 4, e aí vai indo, né? E tem muito detalhe para resolver ainda. Tem muito detalhe, sobre a distribuição de comandos, de representação na Câmara. Isso aí vai ser, olha, um imbróglio. Eu acho interessante, no certo sentido, essa legislação, né? Mas ela é bastante complexa, eu acho que vai dar muito trabalho e muito debate e muita interpretação. Pois é, e essa interpretação, esse debate, ele vai chegar ao grande público ou já vai chegar jogo fechado, jogo jogado para o eleitor, porque os caciques lá em cima decidiram, vamos alinhar aqui, que é melhor para nós fazer isso? O eleitor, ele não tem muitas ferramentas para entender o que acontece. Ele vai na onda das redes sociais, ele vai na onda... Muito difícil você ter um eleitor que acompanha todos os processos de decisão de um partido, até pela cultura antipartidária. Né? Então, eu não... Também, hoje, dentro da discussão da ciência política, né,
se sabe muito bem que o eleitor, não se pode ter essa ideia de que o eleitor tenha muita clareza do que ele está decidindo. Isso é um desafio das democracias, então cabe ter boas elites dirigentes, né? Boas classes políticas que compitam, vamos dizer assim, e que tenham preparo, né? Que achar que o eleitor plebiscitário, né? Referendo, eu sempre digo para meus alunos, maravilha, né? O Hitler subiu com apoio popular e com referendos. Joia, isso é democracia. E deu no que deu, né? A senhora acredita que a renovação no eleitorado e do eleitorado, em função de idade, em função de mais discussão, né, o jovem mais engajado na política possa ter contribuído ou contribui ainda para alguma possibilidade de aperfeiçoamento do nosso sistema político e eleitoral? Difícil a gente poder avaliar, a gente teria que ver, tem estudos que não é minha área, né, sobre juventude e política. Né? Sim. Que eu tenho percebido, a nova geração, ela tem muita dificuldade de convívio público, né? De projeto Sim. público. São bandeiras que mobilizam, quando mobilizam, de agendas muito específicas, né? De tudo que é natureza, e com isso não se governa um país. Né? Agendas, elas têm que ser incorporadas num projeto de um partido. Então, todos esses movimentos, LQG, sei lá, né, não é minha área, movimentos feministas, movimentos de tantos que a gente tem observado que são extremamente positivos, claro, Sim. Mas eles não têm um impacto nas políticas públicas como poderiam ter se você tivesse uma relação mais próxima e mais consistente com os partidos, né? Que a função dos partidos é justamente essa, né? Incorporar, rearticular demandas da sociedade distintas, de grupos sociais, né? E é muito interessante, eu escuto muito de muitos setores jovens, né? Não me representa. Isso. Sim, mas como assim? A representação não é sua. Ou você é um anarquista, aí você está numa outra sociedade, ok? Se é possível anarquismo, ok, tente. Mas a representação por si só não é uma representação do indivíduo enquanto tal. Né? Ela é um resultado de algo que não é individual, por natureza. E aí quando você diz, este não me representa, bom, então cada um tem que estar representado, então tem que estar os 240 milhões de eleitores, sei lá, 50 milhões de eleitores representados. Eles estão representados, não temos 100 milhões de cadeiras no Congresso. Então a representação, ela carrega, por natureza, um grau de frustração e que uma geração que veio não entendeu isso por inúmeras razões. Política, por natureza, é frustração. E faz, sem nenhuma crítica à juventude, até porque... sim, até porque jovens já fomos e não tínhamos a opção de votar aos 16 anos, por exemplo, como é facultado hoje, mas cada realidade ao seu tempo e cada, vamos dizer assim, manifestação ideológica partidária de comportamento dentro de um contexto que a sociedade apresenta, por exemplo, hoje eu apresentava 30, 40, 50 anos atrás, né? Sem dúvida. Hoje, por exemplo, se quem não faz uma campanha numa rede social com os melhores profissionais que tem, está fora do jogo. E Getúlio Vargas foi eleito a primeira vez, ou chegou ao poder pela primeira vez, sem sair da estância em São Borja, e depois visitava um estado por vez para chegar à presidência da República. Então tem que buscar essa realidade, né? E os partidos cada vez mais sendo colocados numa nova situação, né? Porque as redes sociais, elas criaram vínculos muito diretos, não institucionais, com os nossos representantes. E aí o representante fica, como o representante conhece o seu eleitor, ele sabe onde é que ele fez a campanha, ele sabe onde é que ele teve votos, né? Não é profissional, né? Ele fica nesse dilema, vou seguir a posição do partido,
tá? Ou vou seguir a posição daqueles das redes sociais que estão me pedindo para posicionar tal e tal coisa em relação a tal e tal legislação, tá? E os partidos ficam amarrados com isso, tá? Grau de comunicação direta com o representante muito direto, que não tinha antes nas redes sociais, tá? E aí, o voto lista aberta, você vota na pessoa, então, olha, é muito difícil. Pelé aliás, Pelé não, perdão, Pelé que me perdoe, nosso rei do futebol que me perdoe, mas Charles de Gaulle disse, né, que o brasileiro não sabia votar. Continua não sabendo, ele estava errado, o brasileiro aprendeu a votar, o povo francês, daí a pouco, nós, no nosso ufanismo patriótico, também podemos dizer que o povo francês não sabe votar. Eu não gosto desse tipo de percepção, como se existisse uma forma única de decisão de voto. Acho muito complicado você dizer que tal e tal país, tal e tal eleitor não sabe votar, então existe o voto correto e o voto incorreto. Isso já não é democracia. Tá? É verdade. Isso já é uma imposição de um modelo. E a democracia só é um procedimento de decisão de quem vai nos governar, né? Mais do que isso não é. É verdade. E dentro de quem vai nos governar, a firmatura dos compromissos nos seus programas de governo, que por 2, 3 vezes, ou a grande maioria das vezes, não podem ou não são cumpridos em função de conjunturas locais, estaduais, nacionais e principalmente econômicas internacionais, né? Inúmeros fatores. Agora, o leigo, ele tem muita dificuldade de entender isso, né? O leigo, o engenheiro político, ele consegue entender. Agora, o eleitor comum, ele não tem condições, não tem ferramentas de entender essa complexidade toda. A questão da economia, ela... Perdão, caiu aqui, agora voltou. A questão da economia, ela, na sua opinião, ela tem influência na hora do voto? Preço do combustível, por exemplo, economia internacional, inflação, essa coisa, tem influência no voto? Ainda tem, já teve mais ou menos? Depende muito da conjuntura. Como eu disse, este ano, né, vai ser um voto retrospectivo. Né? O que esse presidente me trouxe economicamente? Taxa de desemprego, inflação, né, e pandemia, controle da pandemia, política de controle da pandemia, e o que um outro presidente já me ofereceu. Vai ser isso. Vai ser uma eleição muito em função. O eleitor vai... E por isso que eu digo, não vai ser uma eleição para o aventureiro, né? A gente está no debate aí, na discussão, se o nosso governador vai ser ou não candidato a presidente, sim, pois é. Enfim, né? Não estou aqui avaliando se deve ser, por que não deve ser, e se deve por quê, mas a gente pode perceber muito bem que ele, por exemplo, ele agrega a um eleitor, uma liderança jovem, nova, mas tem, por isso que está sendo muito bem avaliado, né? Não para a presidência da República, que não é conhecido ainda, enfim, mas em função de que ele, mesmo sendo jovem, ele tem experiência política. E isso mostra que o eleitor está procurando também alguém que não seja um aventureiro, né? Alguém que conheça a política, né? Mas não qualquer um que conheça a política, né? Se ele for bem avaliado. Então, esse ano vai ser muito, eu tendo a achar, né, que vai ser muito um voto, decisão do voto mais retrospectivo, né? E assim, Quando a senhora fala essa situação, e a expressão comum no país é a badalada chamada terceira via, né? Há espaço para a terceira via, não há espaço para a terceira via. E nós tivemos há poucos anos aqui no Estado um caso que se apresenta respeitando as proporcionalidades e as peculiaridades, né? Hoje, Lula e Bolsonaro polarizando, né? Daí a pouco tem um caminho aí para uma terceira via. Nós tivemos no governo do Estado, alguns anos atrás, Antônio Brito pelo PPS, Tarso Genro pelo PT, e o Germano Rigoto começou a trotear devagarinho, foi, e chegou ao final e ganhou a eleição.
Não, a eleição sempre é uma caixinha de surpresa, né? E se a gente observar, tem alguma coisa nova aí também do eleitor, né? A rapidez dos momentos políticos, né? A agilidade, a troca. Então, se cobra muito das pesquisas de opinião, errou, né? Realmente não, é gente que não estuda eleitorado, é gente que não sabe o que é o eleitorado, fica largando coisas sem saber, tá? O eleitor hoje, também o europeu, a velocidade das mudanças de opinião do eleitor, em função da velocidade da informação e da contra-informação e da desinformação, né? Ela é tão rápida que é muito, mesmo com pesquisas prevendo alguma coisa, uma semana antes, 4, 5 dias antes, ela pode errar, mas a culpa é do Instituto de Pesquisa. Né? Não, olha, é um desconhecimento é um desconhecimento enorme, né? Que é uma pesquisa de opinião. E esse desconhecimento ele é provocado por quê, na sua opinião, e por parte dos institutos de pesquisa? Diz que o determinado partido encomenda a pesquisa de um lado, o outro instituto, órgão, é de outro partido, né? E cada um faz a pesquisa ao seu bel prazer, de acordo com as suas conveniências. E o eleitor, o cidadão, a cidadania, fica aí entre o mar e o rochedo, né? Levando recebendo esse monte de informação. Como é que a senhora entende essas pesquisas? Em primeiro lugar, a gente tem que ver o mercado, né? Eu acredito no mercado. Né? Para quem trabalha com pesquisas de opinião, pesquisa de tendência eleitoral e de decisão de voto, a gente tem institutos de pesquisas que já tem uma consolidação mínima, né, e respeitável, onde a gente pode perceber que não querem se queimar no mercado e acertar qualquer coisa. Então, mas, né, e claro, tem outras pesquisas que são claramente de institutos, mas quem mexe com o mercado sabe qual é o produto que é sério e não, né? Então, claro que tem institutos de pesquisa que fazem pesquisas encomendadas para chegar a um determinado resultado, né? Mas isso para criar opinião pública, não para entender o que realmente está acontecendo e para criar estratégias eleitorais para um candidato. Né? Então, nenhum instituto de pesquisa de opinião já consolidado quer errar. Vai perder mercado. Sim, fica marcado, né? Não tem sentido, esse raciocínio não tem sentido. Tá? Então, tem já institutos que têm. Erram, eu não diria erram. Acho que tem variáveis aí que mudaram a cena. E isso é muito mais comum nos últimos anos do que em outros anos, tanto aqui como na Europa, enfim, porque nas novas democracias. Né? E a senhora é favorável à realização de pesquisa aos 45 minutos do segundo tempo da eleição ali, né? Falta um dia para começar a eleição, vamos fazer uma pesquisa, larga a pesquisa de tudo que é jeito aí. Tem um problema, né? Tem um problema. Eu acho que tem que ter um prazo. Tem países que os prazos são maiores para entrega, né? E depois só tem um pouco de urna, enfim, né? Que só pode ser divulgado depois que fecharam as urnas, né? Eu acho que tem que ter um prazo, sim, né? De 2 dias, né? Para que isso possa ser, porque o eleitor também tem essa tendência de votar em quem está vencendo, né? Por outro lado, é uma boa ferramenta para o eleitor recalcular o seu voto, né? É uma ferramenta de duas faces. Ele pode olhar, 2 dias antes da minha eleição, mas o meu candidato, ele não vai ter chance nenhuma. Então, eu tenho que botar um outro para ir no segundo turno que tem mais chance de vencer aquele que eu não quero que vença. Então, tu dá ferramentas para o eleitor para poder fazer cálculos estratégicos do seu voto. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas conclusões muito precipitadas. Né? Professora Silvana, a questão do voto obrigatório, né? Muito se diz que se o voto não fosse obrigatório no país, os índices de participação do eleitorado seriam bem menores, né? A abstenção poderia ser maior até do que a gente tem
registrada nas últimas eleições. Qual é a sua posição sobre o voto obrigatório? Eu sempre digo, uma receita pode ter consequências boas para um corpo e pode ter consequências péssimas colaterais para outro. Então, a questão do voto obrigatório não e facultativo no Brasil tem que ser pensado em que ambiente isso é aplicado. Num ambiente Sim. de alta concentração de financiamento da política, tá? Quando o mercado está mais... Quando a mercadoria, vamos dizer assim, está mais rara, ela fica mais cara. Sim. Então, se você tem um eleitor que não é obrigado a votar, a oferta vai ter que ser maior para ele vir votar. Né? Então, o efeito de uma regra ele tem que ser visto aonde está sendo aplicado o ambiente. Então, se nós temos um país onde a concentração de renda é enorme, onde a desigualdade social é enorme, e onde o financiamento dos partidos é muito desigual, por inúmeras razões, né? Isso vai tornar o eleitor mais raro, a mercadoria vai ficar mais cara, o eleitor vai ficar mais caro. Né? Esse é meu alerta, vamos dizer assim, né? Com relação ao voto obrigatório ou facultativo. Né? E também a multa é tão insignificante que... Sim, hoje acho que é R$8, se não me engano, chega a R$7, R$8, uma justificativa de ausência de voto, quer dizer, não é mínimo, né, o valor, entre aspas, punição que o eleitor sofre. Isso aí. Olha, professora, 56 minutos, hein? Já passou rápido, conversamos bastante, né? Eu fico muito grato pela sua disponibilidade do tempo nesta segunda-feira à tarde, apesar de que o programa está sendo apresentado agora, terça-feira à noite, né? Mas a tecnologia também nos permite essas facilidades, vamos dizer assim. Agradeço o seu tempo, sei que a senhora está bastante envolvida aí com os professores, colegas seus da Alemanha, que estão aí em Porto Alegre com a senhora, trate-os bem, como sei, certamente que vai fazer, um churrasquinho daqueles, um churrasquinho como a gente costuma brincar, para a diretoria, né, para eles saberem com quem estão lidando, né, nada de chucrute, repolho ou batata doce, né, vai ser uma carnezinha aí para eles saborearem o nosso churrasco. Muito obrigado, agradeço mesmo de coração a sua presença, a sua disponibilidade para conosco aqui, com o Diário Popular aqui em Pelotas. Eu que agradeço, espero que tenha sido uma conversa útil, tá? E uma conversa que possa fazer refletir um pouco os que estão assistindo sobre a política, enfim. Tá? Então, eu que agradeço o convite. Muito obrigado, senhora. Olha, o nosso próximo programa, sempre às terças-feiras, vai ser dia 1º de março, óbvio, né? E nós vamos... É carnaval, terça-feira de carnaval. Eu lhe confesso que achei que ia ser difícil encontrar uma pauta do carnaval. Mas aqui em Pelotas nós temos um radialista, jornalista, que há 40 anos, professora Silvana, faz um programa semanal denominado Sempre é Carnaval. Então, como sempre é carnaval, no período de carnaval, vamos falar sobre carnaval. Está dando um barulho aí agora. É verdade. Não, é o celular aqui. Desculpe. Não tem problema nenhum. Então, eu agradeço mais uma vez, então, a sua presença entre nós. E na terça-feira que vem, Marcos Fonseca, o homem do Carnaval em Pelotas, estará conosco. Agradecemos o patrocínio da Nissu Renault, Livraria Vanguarda, Telealarme Brasil, Fidel Ribeiro Advogados Associados e Refrigerantes Biri. Não esqueçam, a pandemia não acabou, temos que nos cuidar, máscara, cuidado, higienização, se possível, não evitar aglomerações com pessoas não vacinadas, essas coisas todas, que estamos carecas e com cabelo branco de saber, mas que boa parte da maioria da população não quer saber de respeitar. A todos um abraço, muito obrigado, boa noite. Boa noite.